Boa noite, mulherada linda, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai fazer o nosso encontro da sala secreta, onde vamos falar um pouquinho mais sobre a culpa. Então, a mulherada que tá aqui já conta pra gente quem aí sente culpa. Quem aí, por mais que busque dar o seu melhor, sente culpa. Boa noite, Tati. Boa noite, Pantera. Hoje quem vai conduzir essa aula sou eu e a Shirley, duas panteras que se uniram. Para quem não é pantera, só para vocês saberem que eu já sei que tem gente aqui que não é pantera. Pantera é um grupo de mulheres em uma escola de empreendedorismo, onde nós mulheres somos panteras. As integrantes desse grupo são as panteras. Então, por isso que a gente se denomina dessa forma. A Dri também é pantera, né, Dri? A Adri Temos. também é. É. Boa noite, meninas. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Maravilhosa. A Mari também abriu. Então, eu acho que a gente pode começar. E aí, quem for entrando, se for entrando, essa aula vai ficar salva. Só vocês sabem disso, ninguém sabia. Porque nós queríamos que vocês estivessem aqui, tá? A gente ainda só não sabe se a gente vai disponibilizar essa aula depois, né, Shirley? Mas, por hora, essa aula vai ficando gravada. Então, por isso que vocês vão entrando e vão percebendo a gravação. Então, eu vou compartilhar com vocês o slide que a gente fez. E aí a gente vai batendo um papo. Enquanto eu vou compartilhando aqui, eu já quero alinhar algumas coisas com vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? As perguntas de vocês são sempre muito bem-vindas. É, Quem puder ficar com câmera aberta, para a gente também isso é muito bom. Tá? Deixa eu colocar no modo apresentação. Ah, quem quiser fazer pergunta também, só vou pedir para vocês, por gentileza, levantarem uma mãozinha. Então, aqui embaixo, na barra de ferramentas. Ih, ele não tá indo. Deixa eu... Na barra de ferramentas aqui embaixo tem um levantar a mãozinha. Aí quando vocês tiverem dúvida, vocês podem levantar a mãozinha. Shirley, se você quiser ir falando aí um pouquinho, eu vou ver aqui pra gente compartilhar a tela que a Tá apresentação ótimo. abriu. Uhum. Fica à vontade. Se não, Estela, se não abrir, eu fiz download dela em PowerPoint. Ah, Aí eu legal. dou. Eu só tô pegando ela aqui. Vamos ver. Tá bom. Mas acho Né? que agora ela vai. Vai? Vai. Mas pode ir se apresentando, conta um pouquinho do seu trabalho para as meninas, que daqui a pouco eu conto do meu também. Tá bom. Combinado. Então, de novo, boa noite. A Verônica também entrou agora. Então, meninas, eu sou a Shirley, idealizadora do Instituto Pátia, e a gente tem aí como objetivo, como propósito, levar vocês numa jornada para destravar potencial, os talentos, para conseguir perceber o quanto a vida pode ter muito mais significado, muito mais bem-estar, mais sentido, sabe, de uma forma mais leve e profunda ao mesmo tempo. Então, esse é o propósito do Instituto, e lá a gente tem algumas possibilidades de serviços, desde yoga e meditação, que é um programa que também não é só físico, ajuda também no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. Tem alunas aqui do programa, a Dani está aqui, ela é do programa, e entre outras coisas, outras possibilidades que a gente tem dentro do Instituto, como desenvolvimento pessoal, desenvolvimento feminino, programas individualizados, programas em grupo. Então, faço convite para vocês irem lá, adicionar no Instagram, passar a seguir também o Instituto, para ir acompanhando as novidades e todas as informações que a gente vai trazendo, tá? E eu e Estela nos conhecemos, como ela falou, através do Panteras. Sim, somos parceiras lá dentro do Panteras e agora parceiras além do Panteras. Isso. Para quem não me conhece e está chegando aqui agora, né, através da Shirley, eu sou psicoterapeuta e analista comportamental. O meu trabalho é guiar mulheres no desenvolvimento de habilidades e da confiança para que elas consigam tomar decisões, melhores decisões e consigam conciliar a carreira com os relacionamentos, principalmente sem sentir culpa. Esse trabalho que eu e a Shirley montamos junto, esse projeto, ele visa muito esse estar bem consigo, a gente ter mais consciência das nossas emoções,
para que a gente possa tomar boas decisões, seguir os nossos sonhos, os nossos objetivos, construir uma vida com mais qualidade, com mais bem-estar, com mais saúde emocional. Então, eu acredito aí que essa união vem para agregar muito na saúde emocional e mental de vocês. E aí, acho que a gente pode entrar no tema da nossa aula aqui de hoje, que é falar um pouquinho sobre o que é a culpa, né? Por que nós sentimos culpa? Então, normalmente a gente sente a culpa quando a gente tem a sensação de ter falhado, de não ter dado conta, de não ter conseguido, de que nós deveríamos ter feito algo e a gente não fez. A culpa, ela foi desenvolvida lá na nossa infância, quando em algum momento nós fomos responsabilizados pelos sentimentos e os problemas, principalmente dos outros. Hoje, mais cedo, eu fiz uma live, falei até um pouquinho da culpa nessa live, que é o seguinte: a culpa é sempre aquela coisa assim, ah, nossa, eu devia ter feito isso. Se eu tivesse feito isso. E esse carregar essa culpa, ela está muito alinhado com a nossa cultura mesmo, de que a mulher tem que estar sempre disponível, de que a mulher sempre tem que dar conta de tudo, de que a mulher tem que ser a resolução. Eu agora mais cedo também estava tomando café com uma amiga e falando que assim, quem tá aqui conhece meu marido, já conhece a minha história, meu marido é super meu parceiro, né, na vida. E aí ele esses dias falou assim: Poxa, eu lavei a louça e você nem deu parabéns. Aí eu fiz assim: mas por que eu deveria dar parabéns? Eu falei: Eu tiro o lixo do banheiro, eu faço as compras de mercado e você nunca me dá parabéns também. Por que eu tenho que dar parabéns? Porque inconscientemente e culturalmente é aquela coisa de que não é obrigação dele, então que ele tá me fazendo um favor. E a mesma coisa, nós, enquanto mulheres, temos essa. Foi instaurada uma ideia de que nós temos que o tempo inteiro estar cuidando do bem-estar das outras pessoas. E aí, quando a gente percebe que alguém não está bem, por mais que essa pessoa não esteja bem pelas escolhas dela, a gente se sente culpada. Como se a gente tivesse que ter protegido ela, como se a gente tivesse que ter previsto que as coisas não sairiam como esperado, porque nós assumimos que a felicidade e os problemas dos outros dependem do nosso auxílio. Então a culpa, ela nasce desse movimento. A partir do momento que eu entendo isso, é o meu papel escolher se eu quero sim continuar com a culpa ou não continuar com a culpa. É uma escolha nossa. E é uma escolha muito difícil de ser feita. Por quê? Porque se a gente escolhe não sentir culpa, a gente se sente culpada. Sabe por que a gente se sente culpada? Porque a gente fala assim: ai, mas será que eu não tô sendo egoísta? Será que eu não tô pensando só em mim? E não deixa de ser uma culpa disfarçada. Shirley, fica à vontade para me interromper e trazer os seus apontamentos, hein? Tá ótimo. As meninas também. Uhum. Quiserem compartilhar no chat também, algumas percepções que vocês se sentem culpadas, enfim. Isso, conta pra gente em qual situação mais comum vocês se sentem culpadas? Em que situação aí? Eu posso trazer um exemplo, não sei se a Shirley tem também algum exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu fiquei muito ausente. Eu não sou mãe, tá, gente? Então, eu brinco que eu fiz uma live semana passada com uma psicopedagoga e a gente fez: nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu sei que as mães se sentem muito culpadas, às vezes, por não estarem tão presentes ou por não darem conta de tudo, que é natural, é normal, mas ainda assim é muito difícil lidar com essa cobrança. Então, eu não consigo trazer exemplos de maternidade, mas eu consigo trazer exemplos como filha mesmo. Então, quando eu comecei a empreender, eu estava muito focada no meu negócio. E eu sempre fui muito participativa dos eventos familiares. E eu comecei a não estar mais participativa. E houve uma cobrança dos meus pais do tipo, nossa, você não vem mais aqui em casa, você não tem mais tempo pra gente. E no começo eu falei, cara, realmente, eu acho que eu tô sendo um pouco, sabe, até esqueci o nome, negligente. Porque eu tô trabalhando demais, não tô dando atenção pros meus pais. E aí vem aquele discurso, que a gente tem que aproveitar os nossos pais enquanto eles estão aqui, porque eles não são eternos.
E aí vem aquele monte de crenças e histórias que nós vamos sendo envolvidas, que faz com que a gente se questione se as nossas escolhas estão certas e a gente se sente culpada por essas escolhas. E aí eu fui trabalhar isso, eu fui desenvolver a minha inteligência emocional para que eu pudesse falar, poxa, eu quero estar com os meus pais, mas nesse momento o meu negócio precisa desse meu olhar. Aí quando eu estava com os meus pais, o que que acontecia? Eu estava ali de corpo presente, mas a minha cabeça estava assim: nossa, eu tinha que estar fazendo um post do Instagram. Nossa, eu tinha que estar dando uma aula. Nossa, se eu tivesse feito isso, eu estaria tendo mais resultado no meu negócio. E aí eu não comecei a não ter resultado no meu negócio, e aí eu culpava o quê? Ah, porque eu estava dedicando muito tempo. Então eu vivia nesse looping eterno. Nossa, eu podia até ter colocado o exemplo do eterno mesmo, do símbolo do eterno. Porque você Uhum. fica aqui no coisa, daqui a pouco você tá. Então você tá o tempo inteiro navegando, família, e se sentindo culpada, porque eu tô culpada quando eu tô trabalhando, eu tô culpada quando eu tô com a minha família. Calma, tem alguma coisa de errado. Eu E preciso a rever. gente, e a gente vive nesse tem que, né? Tem que isso, tem que aquilo. E esse tem que vai sobrecarregando, porque a gente parece que tem que dar conta de tudo, né? E essa questão, Estela, do ser mãe, sabe? E realmente você perder um pouco dessa noção do que tá tudo bem, porque a gente fica nesse campo, sabe? Se a gente faz pela gente, a gente se sente culpado, mas se a gente não faz pela gente, porque a gente tem que ter, né? Tem que ter a responsabilidade com a criança, às vezes não tem tanta ajuda do parceiro, enfim, a gente se sente culpada porque a gente está só nesse campo aqui e não se olha, não se cuida. Então é culpa aqui, e é o que você falou, é um infinito, é eterno, sabe? É um looping, realmente não acaba. Exato. E aqui pegando o exemplo que a Verônica trouxe no chat, do eu fui demitida e não consegui falar nada na hora, né? Não questionei nem nada e hoje eu me sinto culpada. Como eu disse, a culpa ela é muito desenvolvida naquela ideia de que eu sou responsável pelos sentimentos e problemas, principalmente dos outros. Mas muitas vezes eu me sinto culpada por uma decisão que eu tomei em relação a mim mesma. Mas por quê? Já coloco esse questionamento para Verônica e por todo mundo que está aqui quando eu falo, ai, eu me sinto culpada porque eu não falei. Eu deveria ter falado, mas eu não falei. Na hora que você não falou, você estava com medo de magoar quem? Você estava com medo de ferir quem? Porque você tomou a decisão naquele momento de se ausentar motivada pelo medo. Ou pelo medo da rejeição, ou pelo medo da crítica, ou pelo medo do julgamento. Você foi motivada pelo medo. E por isso você se calou. E aí, depois que você cai na consciência do que você fez, aí você está se culpando. Mas você consegue perceber que foi um sentimento negativo que te levou a outro sentimento negativo. Então, se a gente não para e faz a análise, se a gente não desenvolve o nosso autoconhecimento, se a gente não tem consciência sobre a nossa personalidade, quem nós somos, nós acabamos sendo muito motivadas pelo medo. E o medo, ele tem a tendência a nos levar sempre a uma emoção negativa. Se a gente não para e fala, poxa, estou sendo movida pelo medo, você vai continuar nesse looping de emoções negativas. Eu preciso parar e trocar. Quando a gente fala de inteligência emocional, que é a base de tudo isso que a gente está conversando aqui um pouco, a gente está falando sobre consciência emocional. Então, eu entender a raiz dessa culpa, o que que essa culpa tá falando para mim, e aí a gente vai entrar um pouquinho até no que a Shirley vai apresentar pra gente, né, Shirley? Vou só ler mais Isso, aqui o comentário da Dani, e aí você pode isso. conduzir. A Shirley vai trazer um exercício para a gente entender um pouco mais sobre como a culpa se manifesta no nosso corpo, na nossa vida. Então, eu passei por bullying na infância durante anos. E eu me sentia culpada, achava que o problema estava em mim. Eu não me amava. Mas hoje eu entendo que tanto eu como as outras crianças tinham seus medos e não sabíamos lidar com isso. Sim, na live que eu fiz hoje de manhã, eu falei muito sobre essa culpa, sobre essas sensações que você trouxe, Dani, está muito vinculada às nossas feridas emocionais.
né? Então eu me sentia culpada. Por quê? Porque é como se eu me sentisse rejeitada, e aí, como eu estava aparecendo, eu estava dando a oportunidade das pessoas fazerem bullying comigo. Então a culpa é minha, porque eu deveria ter me escondido. Na cabeça da criança, se eu tivesse me escondido, eu não estaria sofrendo bullying. Mas aí isso é uma pauta para um outro encontro que a gente ainda vai ter muita oportunidade. Tá certo? É só para responder mesmo o apontamento que você trouxe. E aí, vamos lá. Como identificar os sinais da culpa? É com você, Shirley. Bora lá. Então, vamos lá. A gente vai. Primeiro, eu vou fazer uma explicação. Vocês me ouvem bem? Preciso que vocês me escutem bem, tá certo? Tá. Então, primeiro a gente vai fazer uma explicação sobre o que que é focalização, sobre o que que é esse método terapêutico, para daí a gente poder começar a entender esses sinais da culpa, tá? Talvez a causa, a origem, quais são as variações dessa culpa, tá bom? E aí não tem certo, não tem errado. Pode ser de um jeito para uma pessoa, pode ser de um outro jeito para outra pessoa, tá bom? Cada pessoa vai chegar, cada um de vocês vai chegar em uma informação. Então vamos lá. Primeiro, o que que é focalização, né? É um nome diferente, mas é um método terapêutico que vai associar, vai auxiliar a gente a encontrar uma compreensão ou de um tema, ou de um sentimento, ou de uma emoção, que a gente vive com aquilo, mas a gente gostaria de aprofundar, de entender, como é o caso da culpa que a gente está trazendo aqui, tá? E aí, a focalização, ela vai levar a gente para um espaço que é o Felt Sense. E antes de falar do Felt Sense, deixa eu explicar como a focalização se dá, né? Então, todo o processo da focalização, a gente usa o corpo como forma de comunicação. O corpo vai trazendo para a gente essas percepções e essa comunicação. Mas a focalização ela vai acontecer a partir de um relacionamento com isso que a gente está trazendo, tá? Então, o que que é o Felt Sense? O Felt Sense é o sentir de uma forma ampla, mas ao mesmo tempo ela qual que é a palavra? Ela assim, não tem uma descrição exata, né? Então, por exemplo, eu vou tentar ser mais didática. Imaginem uma pessoa que vocês amam muito, que vocês, assim, enfim, amam demais, faz parte, assim, né, do seu viver, e essa pessoa viaja, e aí depois de um tempo você vai reencontrar essa pessoa. E aí nesse reencontro, aquela sensação que dá no corpo, que é uma coisa assim ampla e é um misto de muitas coisas, sabe? Isso que não tem nome, que não se explica, mas que a gente sente, isso é o felt sense, tá? De uma forma mais didática, é isso. E a partir do momento que a gente chega nesse felt sense, aí sim a gente começa a conversar com isso, a se relacionar com isso e começar a entender o que pode ser. Então, caracterizar, dar nome, dar formas, para poder chegar a um entendimento do que isso quer comunicar para a gente, tá? Então, o que que eu peço para vocês no exercício, quando a gente estiver fazendo? Que vocês eh, esqueçam momentaneamente esses conceitos de culpa ou essas sensações de culpa que nós já tivemos na nossa experiência de vida e venha para esse exercício com algo novo, como uma página em branco mesmo, para que isso possa se manifestar e trazer para você um conteúdo muito rico, que é um processo muito bonito, tá? Então, a gente vai já já para um passo a passo e eu vou precisar que vocês se concentrem, então não sei como que tá aí para vocês, tá bom? E antes da gente ir para o passo a passo, o que que é importante explicar? O processo que a gente vai fazer, ele não necessariamente vai trazer uma solução, tá? Tipo assim, não vai brilhar uma solução na nossa frente e tal. É um entendimento. A gente vai conversar, vai chegar em algum lugar, mas não necessariamente é uma solução. E nem se cobrem para que seja uma solução, tá? É realmente um sentir, um perceber, e aí, aos poucos, às vezes vocês vão precisar de mais um pouquinho do processo e tal, mais alguns momentos,
E a partir do que a gente fizer aqui, vocês conseguem fazer também em casa, tá? Para poder alcançar um caminhar, ou pelo menos ter uma direção. E aí, antes de a gente ir para o exercício, para eu explicar o passo a passo, eu trouxe uma bonequinha aqui, aquelas bonequinhas russas, sabe? Que é um exercício maravilhoso. O que que acontece? A culpa, obrigada. A culpa, ela, muitas vezes, a gente está tão envolvida com aquilo que a gente não consegue entender. A gente fica mergulhada, identificada com aquela situação, com aquela emoção. O que que acontece? No exercício, a gente vai fazer o quê? Não vai deixar a culpa nem aqui, tudo embolada com a gente, tá? A gente não vai deixar a culpa. A gente não. A bonequinha tá com a cara aqui, tá? Então, a gente não vai deixar a culpa aqui para trás, porque a ideia não é desidentificar, não é, desculpa, ignorá-la, não é isso. A gente também não vai negá-la, ela tá aqui, a gente vai virando. Não, não é negá-la. Isso também é uma forma de defesa. A gente vai olhar para ela e a gente vai acolher, para daí sim a gente poder ter um relacionamento. Então é como se fosse uma parte sua que você vai conversar, tá bom? Então, ficou claro aqui? Eu acho que na vivência mesmo a gente consegue ter mais clareza, tá bom? Então, deixa eu só fechar aqui. O que que eu vou pedir? Não sei se vocês têm algum caderninho para anotar, porque pode ser que surjam alguns insights. Maravilha, Tatiana. Isso aí. Ah, Tatiana. Vamos lá. Então, o passo a passo, como que vai funcionar? Eu vou guiar vocês, primeiro para um centramento, para vocês colocarem no momento presente, nesse contato com o corpo, nessa percepção do corpo, que é importante, porque ele vai ser a ferramenta nossa agora de trabalho. E depois vocês vão trazer esse tema da culpa, tá? Em vocês. E eu vou falar algumas frases e vocês vão repetir em voz alta. Não precisa ser muito alto, não. É só para que o seu corpo e sua mente escutem essa frase, tá? E essas frases, elas vão fazer a ponte que a gente precisa com esse algo que a gente vai se relacionar, tá bom? Então é isso. Então eu vou pedir para vocês, na medida do possível aí, se aconchegarem, onde vocês estão sentadas, e fechar os olhos. Deixa eu marcar o tempo aqui, senão eu levo muito tempo. O processo vai durar uns 10 minutinhos no máximo, tá bom? Muito bom. Então respira profundo, vai soltando o ar, vai deixando toda a tensão saindo por essa respiração. Então respira mais uma vez profundamente, bem profundo. E vai soltando o ar. Então vai tomando esse seu tempo para deixar a consciência entrar no seu corpo. Vai sentindo todo o seu corpo e o espaço que está ao seu redor. E sentindo o contato do seu corpo com o local onde você está sentada, está apoiada. Consciente da sua respiração, deixando-se aprofundar. E vai deixando essa consciência se direcionar para dentro, para as áreas internas do seu corpo. E vai observando como está a garganta, o peito, o estômago, a barriga. E apenas vá tomando um tempo para chegar dentro de si mesmo. E dar para si mesmo um convite interno.
como se você estivesse dizendo assim: o que quer que a minha atenção, o que requer a minha atenção agora? E agora, tomando essa consciência do tema, que é a culpa, vá percebendo como isso se manifesta no seu corpo. Se em alguma área específica, pode vir alguma imagem, pode vir algum pensamento. E agora eu vou começar as frases que eu peço que vocês repitam comigo. Estou trazendo consciência para o meu corpo. Mais uma frase de repetição. Estou sentindo o que quer a minha consciência agora. Agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio para que vocês observem o que o corpo vai trazer para vocês. E se você já conseguiu encontrar algo, repita comigo. Estou consciente de algo. Isso, no seu tempo. Repita novamente outra frase. Estou ficando com isso. E agora, repita comigo. Estou descrevendo a sensação disso. E agora sim, se vocês precisarem tomar nota de alguma descrição que para vocês é importante, pode abrir os olhos, pode anotar.
Quem anotou pode voltar pode fechar os olhos e voltar em contato com esse algo em você, que você está se relacionando. E agora diga para esse algo em você que você permite, fala, eu permito que a descrição mude, se for necessária. Muito bom. A gente vai começar a encerrar o processo agora. Então, eu peço que vocês repitam comigo. Essa frase é um pouco mais longa, então vou fazer por partes, tá? Estou encontrando um lugar confortável de parada e estou deixando aqui a minha intenção de voltar. Respira profundamente, vai percebendo esse relacionamento interior e repete comigo. Estou agradecendo meu corpo e ao processo do meu corpo. Respira profundamente e no tempo de vocês, vai abrindo os olhos. Muito bom. E aí, vocês querem comentar como foi? Gente, pra mim, eu não tinha feito esse exercício, né? Foi muito interessante porque a gente conversou muito para montar essa aula e foi muito engraçado que a culpa, ela se manifestou muito entre os meus seios aqui, bem no meio do peito, assim, sabe? Foi muito louco, assim, apontada. Conforme você foi falando, já veio aquela pontada e eu falei, nossa, a culpa tá morando aqui dentro de mim. Uhum, Porque um pouco do que a gente vai falar pra frente, que os sentimentos, eles moram em algum lugar do nosso corpo, né? E eu nunca tinha parado para olhar para onde que a culpa morava. Então foi uhum. muito interessante fazer esse exercício. Ah, que lindo. E você fechou, Estela? Acho que você estava falando para a Tati falar, né? Tá. Vamos lá, Tati. Oi, boa noite, meninas. Boa noite, algumas Boa panteras. noite. Foi muito forte. Eu vi um círculo muito grande fora de mim, uma luz muito grande, me puxava para próximo dessa luz. Eu consegui entrar dentro dessa luz e eu me vi nenê, um feto. Ah, que lindo. Uhum, Eu me lindo. vi um feto. E você conseguiu se relacionar com essa parte que A hora te que você encontrou? começou a falar, eu tô arrepiada, gente. Uhum, A hora que você começou a falar para se relacionar, eu ajoelhei perto desse feto e ele estava assim, como se estivesse se escondendo. Não sei se tem uhum, algum significado, mas eu senti muito forte. lindo. Muito legal. Significado depende, porque como é o processo de focalização, cadê você perdi aqui? O processo de focalização é o que essa imagem pode trazer para você de informação, de comunicação, tá? Então, não tem, dentro da focalização, como é um processo muito único e individual,
é aquilo que é o que aquilo quer comunicar com você. E assim, tudo bem se você não chegou num ponto de trazer uma comunicação. Você acolhe que aquilo aconteceu, que você chegou aqui até esse momento, né, até essa imagem, e depois você pode fazer um processo de acessar novamente. O que é importante. Quando a gente acolhe, a gente tem que respeitar essas partes em nós. Por quê? Porque essa parte que quer comunicar algo, ela precisa sentir confiança. Então a gente não julga, a gente ouve, se põe à disposição para poder receber as informações dessa parte. E a partir do momento que não houve, de fato, uma comunicação ou um entendimento completo, tá tudo bem. Você só se coloca à disposição e fala assim: olha, eu agradeço pelo processo e eu volto mais para frente, né, para poder fazer novamente essa comunicação. Então, as partes em nós têm que sentir confiança para que retorne, entendeu? Então, é isso que eu peço para você. Quando você finalizou, você conseguiu fazer uma parada, falar para que voltaria? Você conseguiu fazer aquele finalzinho Consegui. da Eu frase? consegui falar. Eu consegui falar. Só não Tá, tive a resposta. legal. Então tá bom, é isso mesmo. A gente tá colocando só os pezinhos na água, porque é um processo fundo, é um mergulho profundo. Então a gente tá colocando só os pezinhos para vocês experienciarem, tá bom? Dani, Boa noite, boa meninas. noite. Boa noite, Shirley. Boa Tá me noite. ouvindo? Te ouço bem. Tá. É, no momento, assim, do exercício, né, eu senti, assim, uma angústia, né, uma angústia, assim, muito forte, uma queimação também no estômago muito forte também, mas ao mesmo tempo que eu estava sentindo essas sensações, eu estava sentindo meu corpo bem mesmo tempo que eu estava sentindo isso, eu estava sentindo relaxamento, porque é como se eu tivesse parado para ouvir aquele que o meu corpo estava querendo passar para mim, né? E no fim, quando você falou para a gente repetir as últimas frases, na hora, assim, eu senti como se fosse um alívio, assim, saindo pelo meu corpo, assim, sabe? Porque eu não estou sentindo mais essas sensações. E eu achei, assim, muito incrível, assim, o exercício. Eu nunca tinha feito algo assim e eu achei bem interessante como a gente com relaxamento e com as frases, com a intenção, como que a gente sente, como que o corpo fala mesmo, a gente nem imagina, né? Eu fiquei, Fala. assim, bem impressionada. Ah, que lindo, Dani. Fala sim, fala muito. É que, na verdade, a gente foi desconectando ao longo dos anos, né? Ao longo enfim, da vida, a gente foi se desconectando dessa ferramenta que é tão importante. E aí o Chandler, que é o que criou a focalização, junto com o Carl Rogers, através de pesquisas, eles foram entendendo o que é essa focalização, e aí veio de uma jornada onde a Anne Cornell, né? Gastar o inglês aqui. A Anne Cornell, ela foi melhorando e aprimorando a ferramenta da focalização. Então, essas frases, elas dão gancho para a gente realmente se relacionar com essas partes, é o que você falou, Dani. Depois, quando a gente encerra, a gente devolve, deixa cada um no seu lugar ali e entende que tudo aquilo faz parte da gente. Entendeu? A gente só precisa se relacionar com essas partes. É isso. Obrigada. Muito obrigada pela partilha. De todas, Tá viu? certo. Mais alguém? Acho que muito legal mesmo. Acho que vai entrar bem no que nós vamos falar agora, né? Que é esse exercício que foi proposto pela Shirley. Ele vem muito de encontro com o que a gente trabalha no desenvolvimento da inteligência emocional. Porque o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, ela é uma habilidade.
E se ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala para essa pessoa assim: nossa, aquela pessoa parece tão plena, tão emocionalmente controlada. Por quê? Porque ela tem inteligência emocional. E se ela tem inteligência emocional, que é uma habilidade, você também pode ter essa habilidade. Você precisa desenvolver essa habilidade. Basicamente, a tríade humana é o seguinte: nós somos, o nosso sistema, ele funciona mais ou menos do seguinte forma: pensamento, então eu penso em algo, sentimento e comportamento. Fazendo uma analogia com o carro, quando você bate a chave para poder ligar o carro, você manda uma mensagem para o motor de que ele precisa funcionar, né? Você dá ali o clique. Essa virada de chave seriam os nossos pensamentos. Então, quando eu penso em algo, é como se eu ligasse o motor. Quando eu ligo o motor, ele joga gasolina para funcionar, para daí o carro andar. Essa gasolina, esse combustível são as nossas emoções. E aí o caminhar do carro são as nossas ações. O que que acontece? Se a gente coloca gasolina adulterada no nosso carro, ele vai andar, mas uma hora ele vai dar problema. O que que seria essa gasolina adulterada? Essa constância das emoções negativas. Então, quando as emoções negativas seriam essa gasolina adulterada. O carro vai andar? Vai. A gente anda também. A gente trabalha desanimado, a gente trabalha infeliz, a gente vai atrás das coisas mesmo sem motivação. Então, a gente não vai deixar de andar. Só que lá na frente, se a gente usar muita gasolina adulterada, uma hora esse carro vai dar problema. Então, a gente precisa abastecer o nosso carro com um combustível de qualidade. E o combustível de qualidade são as emoções positivas. Quando a gente faz esse exercício da focalização que a Shirley trouxe para nós, a gente começa a ter mais consciência sobre qual é a qualidade dessa gasolina, desse combustível que a gente está pondo dentro da gente. É através da focalização também que a gente vai entender quais são os tipos de pensamentos que estão dando a partida para esse combustível que nós estamos usando. E aí, se a gente faz uma investigação maior, a gente começa a entender os nossos comportamentos. Quando eu fiz esse exercício, né? Olha que coincidência ou não, né? Porque eu também não acredito muito em coincidências. Eu comecei falando do nosso encontro sobre a culpa que eu tinha lá no começo do empreender em relação aos meus pais. E, coincidência ou não, quando eu fiz a focalização, que foi o que eu vejo e tal, veio muito a imagem da minha mãe e do meu pai. E aí, quer dizer, então em algum nível eu ainda sinto essa culpa. Ela ainda existe em mim. Então esse exercício ele vem para trazer a consciência. E aí eu vou compartilhar de novo com vocês os slides, porque o que que acontece? A gente só consegue mudar, a gente só consegue ajustar aquilo que está na nossa consciência. O que não está na nossa consciência, a gente não consegue mudar. Então, o exercício de focalização, ele vem para ajudar a gente nessa consciência e nós, conscientes, começamos a fazer uma avaliação. É no estado de consciência que nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência emocional. E os estudos da inteligência emocional, né, o precursor da inteligência emocional no mundo, não sei se é o precursor, ele não é o precursor, mas ele é a referência de inteligência emocional. É o Daniel Goleman. E o Daniel Goleman diz que as emoções negativas são tão importantes quanto as positivas. A gente só precisa saber direcionar elas. Então, a culpa, ela tem ali o seu valor, mas eu preciso entender aonde faz sentido eu usar ela e não o tempo inteiro através dela. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar, porque acho que agora vai. Vou compartilhar de uma forma diferente, porque foi. Hum. Opa.
Não sei por que que não tá indo, eu vou por aqui nesse modo que já vai dar pra gente. Então, como eu disse aqui, você só consegue curar aquilo que está no consciente, e aí eu trago a tríade do pensamento, sentimento e comportamento. Fez o exercício de focalização, entendeu onde está aquela. Entendeu quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, a partir daí eu consigo fazer o meu comportamento. E como mudar, que é o tema principal do nosso encontro, né? Como que eu vou sair da culpa e ir para a tranquilidade? Então, assim como a gente fez o exercício de focalização em relação à culpa, aumentar essa minha consciência em relação à culpa, eu preciso investigar quais são os pensamentos que eu tenho quando eu estou tranquila. Qual é o tipo de comportamento quando eu estou tranquila? E o nosso corpo, ele tem essas manifestações fisiológicas, que é, por exemplo, se eu sinto culpa, eu tenho uma tendência a ficar mais retraída, a falar menos, a me expor menos, a ficar mais chorosa, a me isolar. Eu não sei vocês, eu estou descrevendo a culpa na Estela. Cada uma aqui dentro tem uma manifestação da culpa. Nesse exercício de focalização, a gente conseguiu. A experiência que eu tive não foi a mesma que a Dani teve, não foi a mesma que a Tati teve, porque cada uma tem a sua manifestação. E aí eu paro e penso, como que a tranquilidade se manifesta no meu corpo? Então, quando eu tô tranquila, eu tô mais aberta, com o ombro mais aberto, eu tô mais comunicativa, eu tô mais risonha. Então, eu vou entendendo. Se eu não consigo mudar os meus pensamentos, então eu vou tentar mudar o meu comportamento. Porque não dá para eu falar pro cérebro, olha, cérebro, eu tô sentindo culpa, agora eu quero sentir tranquilidade. Não, não é assim, não é um botão de liga e desliga. Não, não funciona assim. Então, por onde que eu posso ir que eu vou fazer essa mudança? Uma das formas, um dos caminhos é o comportamento. Então, eu tô sentindo que eu já tô mais retraída, calma aí, eu quero sentir tranquilidade. Eu tô sentindo que eu tô me isolando, deixa eu entrar no meio do povo. No começo é desconfortante, porque o nosso corpo, ele não quer essa mudança rápida. É desconfortante, mas eu tenho que romper essa barreira. Então eu vou começar a conversar, tentar me relacionar, ser um pouco mais simpática. E aí, quando eu ver, eu já entrei no fluxo. Eu não sei se vocês já fizeram um exercício, eu vou propor aqui para vocês. Eu quero que vocês parem, fiquem em silêncio 2 minutinhos. Na verdade, antes de eu falar disso, de 2 minutinhos, eu quero que vocês contem no chat para mim qual é o sentimento que vocês estão agora. Se vocês pudessem falar como eu tô me sentindo, qual é o sentimento? Dá um tilt, né? Porque a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente não para ao longo do dia para pensar como eu tô me sentindo. E eu vou falar um pouquinho disso, do nosso repertório, ansiedade, tranquila, gosto. Nem é pra gente estar sentindo emoções, mas eu só quero. É um exercício, inclusive, pra gente aumentar a nossa consciência emocional, o repertório emocional, para parar e olhar. Então, para eu entender como que eu tô me sentindo. Só a Tati, a Ana, quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Tô me sentindo cansada. Cansada, tá bom. Então, ó, vou seguir esses três aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, tá? Então, quem tá, senta mais aberta. E eu quero que vocês parem olhando para a câmera e fiquem assim, sorrindo. Eu vou até orar. Eu vou até tirar, a gente ficar todo mundo com a mesma carinha, mesma coisa. Tira, tira. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver como é que eu vou. Todo mundo. 2 minutos. Eu entendi aí. Tá doendo, né? Mas pode continuar. Tá. Não tem rir aí, mas continua.
Aqui já tá até doendo, ó. Brincadeira, gente. Conta pra mim agora, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência bem rápida, mas como que foi? Como é que vocês se sentiram? Quem quiser pode abrir o microfone pra contar. Pode falar, Ana. É louco, porque assim, apesar de eu estar tranquila, é esse horário, eu já estou cansada. Quero mais é deitar na cama com a roupa do corpo e nem pensar no amanhã. Só Sim. que quando você força o exercício de ficar rindo, no primeiro momento você fala assim, gente, coisa louca. Como assim? Eu sou Rir para a ridícula. câmera. Primeiro eu penso assim, como eu Ridículo. sou ridícula. Só que isso vai tomando conta do corpo e vai vindo a sensação que o riso traz de leveza, de diversão, de coisa engraçada, e acaba virando tipo uma brincadeira, entendeu? E fica realmente leve. Exato. É isso. É um pequeno ajuste do nosso comportamento. Então, se eu não consigo mudar o meu pensamento, se eu não estou conseguindo mudar o meu sentimento, como eu posso mudar o meu comportamento? E eu brinco sempre, às vezes eu tô, sem brincadeira, às vezes eu tô aqui carrancuda, pensando em alguma coisa, concentrada. Eu falo, não, eu falo comigo mesma. Eu falo que se alguém pudesse ficar do outro lado me ouvindo, ia falar, muito louca. Porque eu fico, não, Estela, vamos sair dessa energia. Aí eu já levanto, eu já mudo de lugar. Aí eu vou, eu às vezes paro, sem brincadeira, eu tô falando muito sério, meus Deus. Às vezes eu paro na frente do espelho e fico. Vai, sai dessa energia, Estela. Sai dessa energia, Estela, você não vai pra lugar nenhum. E eu fico falando, e aí é como a Ana disse, eu vou trazendo essa leveza, sabe? É uma decisão minha. Isso é inteligência emocional. É eu perceber que eu estou colocando combustível negativo, e aí eu vou fazer uma troca para o positivo. Sempre eu consigo fazer rápido? Não. Existem situações que a gente vai vivenciar, mas é a nossa escolha o quanto tempo a gente vai vivenciar aquela emoção negativa. E quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente aprende a ter essa consciência, né, sobre essas questões e a definir prazos e usar essas emoções a nosso favor. Então, dentro da inteligência emocional, a gente aprende a usar a culpa, a gente aprende a usar o medo, a gente aprende a usar a raiva, a gente aprende a usar a tristeza. Cada uma delas tem sim uma função. Vocês já, não sei se todas já assistiram, mas acredito que a grande maioria assiste. O Divertidamente, né? E aí ontem eu tava maravilhoso, eu não vejo a hora de sair o 2. E aí ontem eu tava conversando com meu marido. Falei assim, amor, vai sair o Vamos assistir o Divertidamente um. Dia 15, já tô com roupa de ir. Vamos assistir o 1, porque vai sair o 2 e você precisa saber a história. Aí ele falou, mas eu já sei a história. Eu falei, então me conta. Me conta que eu quero saber. Porque eu já assisti umas 10 vezes e meu marido assistiu uma e tá bom. E aí foi muito legal que ele trouxe pra mim, que ele pegou e falou assim, ele contou todo o filme, que eu não vou contar. Aí ele pegou e falou assim: "Ah, a moral da história é que nós precisamos de todas as emoções e que a tristeza é tão importante quanto a alegria". Falei: "Amor, nem precisa assistir de novo, porque você já entendeu". Então, é isso. A inteligência emocional, divertidamente, ele traz muito isso claro, que não é excluir a tristeza. Tem horas que eu preciso da tristeza. E tem horas que eu preciso da alegria. Mas como saber que horas usar cada uma? E para eu saber que horas usar cada uma, eu preciso aumentar a minha consciência sobre cada uma dessas emoções. E quanto mais consciente você está dessas emoções, maior é o seu nível de inteligência emocional. Eu brinco, eu estava fazendo academia, né? E aí um dia eu cheguei pro personal lá da academia e falei assim: "Nossa, hoje eu vim na força do ódio". E aí ele quis me dar a maior lição de moral. Ai, porque uma mulher tão bem desenvolvida, tão inteligente, não deveria falar que vem na academia na força do ódio, porque vir na academia é algo saudável. Aí eu olhei pra cara dele e fiz assim, mas eu tava com ódio. Eu tinha duas opções, eu podia pegar uma arma e dar um tiro em alguém na rua, mas eu peguei o ódio e vim pra academia. Isso é inteligência emocional.
Não dá pra eu viver. Ah, eu não senti ódio. Ah, eu não tava com raiva de vir na academia. Não, tô com raiva. Não gosto. Mas eu poderia ter pego essa raiva e batido em alguém na rua. Descarregado a minha raiva em alguém. Brigado com meu marido, que não tem nem culpa dos meus problemas. Mas eu escolhi pegar a raiva e ir na academia. E foi bom, porque aí eu tava lá na academia, daí eu tive esse embate com ele, aí a gente já conversou, discutiu, e aí eu dei risada, e aí eu treinei e voltei pra casa super feliz. Então eu transformei, eu escolhi, porque com a raiva, e aí vai muito além do sentir, a gente aumenta a nossa frequência cardíaca, a circulação do sangue é mais intensa, isso dá mais, dá mais movimento pra gente, dá mais força. Então, quando eu passo a entender essas emoções, eu também passo a usar elas ao meu favor. Então, a forma como a gente tem de. Deixa eu compartilhar de novo aqui. A forma como a gente tem de transformar a culpa em, em tranquilidade é se perguntando. Então, anota essas duas perguntas aí. Isso serve para qualquer emoção, tá, gente? O que você precisa pensar para se sentir tranquila? Faz uma lista do que você precisa pensar. Então, para eu me sentir tranquila, eu preciso pensar que os meus filhos estão em segurança. Eu preciso, no meu caso, porque eu não tenho filhos, né? Eu preciso pensar que o meu marido está em segurança. Eu preciso pensar que eu tenho uma família saudável. Eu preciso pensar que, apesar de todos os desafios que eu encontro no meu negócio, eu tenho uma casa onde eu me sinto segura. Eu tenho um jantar que está me aguardando. Tudo isso são pensamentos. Ah, Estela, mas você não tem problemas? Tem um monte. Poderia listar todos para vocês. Mas eu quero me sentir tranquila. Então, o que faz eu me sentir tranquila? E aí, quais são as ações que me deixam tranquila? Tomar um banho bem gostoso, me deixa tranquila. Deitar para assistir um desenho, uma animação, me deixa tranquila. Então, às vezes, fala, calma, não tá bom. Não tô me sentindo. Vou sem culpa, porque eu estou cuidando de mim. Porque se eu não estiver bem, eu não posso cuidar do outro. Porque se a culpa tem a ver com eu me responsabilizar pelo bem-estar do outro e pelos problemas do outro, eu também preciso me responsabilizar pelo meu. Porque se eu não tô bem, como é que eu vou ajudar o outro? Se eu não estiver saudável, como que eu vou ajudar o outro? Quando eu penso, por exemplo, na empresa, cara, eu não tenho tempo de cuidar de mim. Minha amiga tem que ter. Porque se eu tiver um piripaque, a empresa acaba. Eu sou a empresa. Então, como que eu não vou cuidar do principal ativo da empresa que sou eu? A conta não bate, a conta não fecha. Eu tenho que trabalhar porque senão no final do mês não tem dinheiro. Então, mas se eu só trabalhar e não cuidar de mim, no final do mês não tem nem eu para fazer dinheiro pro próximo mês. Então, tem que cuidar. E aí é esse exercício de entendendo quais são as ações que eu vou ter que incluir para me priorizar. E aí é o que nós, né, tanto eu quanto a Shirley falamos. Como que eu vou ter mais controle emocional? Desenvolvendo a minha inteligência emocional. Faz sentido, gente? Eu tô falando, tô vendo umas cabecinhas assim, mas conta pra mim, o que até agora fez sentido pra vocês? Ai, já que pode abrir, vou abrir. Pode abrir, Ana. Eu gosto, adoro. Isso que você falou das ações para fazer para deixar muito mais tranquila é algo que eu tenho feito meio que inconsciente atualmente. Porque tem dia que a cabeça não vai mais, gente. Você pode tomar o termogênico que for, fazer a reza que for. Não, eu tenho que, mas chega uma hora que a cabeça não obedece, o corpo não obedece. Então, Uhum. é exatamente isso que você falou. Eu levanto, eu vou na cozinha, eu tomo uma água, eu dou uma volta, eu me olho no espelho, eu volto, sento. Não, ainda não deu tempo. Peraí, acho que hoje eu vou precisar de um banho. Vou pro banho, relaxo. Aí eu volto, sinto, falo, nossa, parece que ok, página nova, vamos recomeçar e agora vai.
É isso, exatamente. Eu vou dar até um spoiler, porque eu e a Shirley vamos fazer um convite para vocês, tá? Para todas vocês e para as amigas e tudo mais. A gente, nos próximos dias, nos próximos dias não, no próximo mês, né? Porque a gente tá no final do mês. A gente vai fazer 2 aulas online e ao vivo para ensinar a inteligência emocional na prática, no dia a dia. Então, na aula 1, a gente vai ensinar como vocês identificam as emoções no geral. Por quê? Porque nós não fomos educados emocionalmente. A Shirley, ainda, quando a gente estava fazendo reunião, ela trouxe um termo que eu amei. Nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Nós somos analfabetos emocionais. E aí, eu falei, cara, isso é muito real, porque eu já dei aula. Se a gente para pensar no próprio divertidamente, eu já deixo, já abro para você, tá, Tati? Pensando no próprio divertidamente, a gente tá falando ali de 5 emoções só. Cara, mas a gente tem muitas emoções. E a gente precisa entender um pouquinho como elas se manifestam inconscientemente. Então, na aula 1, a gente vai fazer esse movimento. E aí eu vou trazer um spoiler, nem sei se eu deveria, mas eu vou trazer, que é o seguinte: eu, Estela, não tá aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui. Mas eu faço o rastreamento das minhas emoções. Então, quando eu faço o rastreamento das emoções, como que funciona? Terminei o meu dia. A Ana colocou lá no chat, eu tô tranquila. A pergunta é: qual foi a ação que me trouxe a tranquilidade? Em que momento do meu dia eu comecei a me sentir tranquila? Ah, eu sei lá, me senti tranquila depois que eu tomei um café com meu filho. Tomar café com o filho gera tranquilidade. Então pode ser. E aí eu vou aumentando a minha consciência. A gente vai falar disso. A gente desenhou uma ferramenta para entregar para vocês, para ampliar essa consciência, para vocês irem fazendo. Então, se vocês fazem um diário emocional, eu oriento muito os meus clientes nos processos terapêuticos a fazer um diário emocional. De manhã, como que eu tô me sentindo e o que que aconteceu para eu me sentir assim. Porque não pensa você que você dormiu que você vai acordar plena. Não, tem dia que a gente dorme e quer voltar a dormir de novo, porque fala Jesus amado. Só que eu vou contar para vocês, quando você acorda que você não tá plena, tem alguma coisa que você pensa. Que aí a gente entra nessa tríade do pensamento, sentimento e comportamento. Então eu penso que eu tenho uma reunião difícil, eu me sinto ansiosa. Qual é o meu comportamento? Desligar o soneca e dormir mais 10 minutos para poder aguentar a reunião que eu tenho mais tarde. Então, acordou? Faz esse exercício. Como que eu acordei hoje? Me sentindo como? O que que eu pensei para isso? Qual foi o meu comportamento? Desligar o soneca. À noite, terminou o dia. Eu oriento meus clientes a fazer 3 vezes por dia, mas para vocês eu tô dando a lambuja aí de ser só 2. Mas quanto mais você faz, mais consciência você tem, mais controle você tem. Então, na aula 1, a gente vai abordar muito isso. Não só isso, mas vamos trazer outros exercícios para vocês irem aplicando ao longo do dia para ter mais consciência. Antes de eu falar da aula 2, Tati, pode abrir o microfone para falar. Então, eu ia falar que a gente nunca não foi ensinado, né, na escola nada disso, né? E a vida que vem te ensinando aos trancos e barrancos. Sobre essa questão de sentimento, a semana passada foi uma semana muito pesada aqui em casa, que vocês sabem, né, da minha história, né? E hoje, depois de sexta-feira, no sábado eu acordei com uma sensação de misto de culpa, revolta e ao mesmo tempo, não sei usar a palavra certa, é satisfeita, porque se é a palavra correta, né? De estar podendo mais uma vez ajudar uma pessoa que estava morrendo nos Uhum. meus braços. Então, eu acordei no sábado com vários sentimentos, no domingo também, e hoje acordei um pouco mais leve, ontem foi um pouco mais leve, Ai. porque eu tenho que aceitar, né? Que tem coisa que foge, chegou no momento que fugiu da minha alçada, das minha força, por mais que eu tentasse de todas as formas, Uhum. fugiu de mim. Então esse negócio, por isso que o tema me pegou muito de culpa, Uhum. porque
É uma coisa que acabo me sentindo, porque você fazer uma pessoa ir para um lugar que não queria ir e ver a pessoa indo contra a vontade, você se sente culpada. Mas é que eu fiz por uma saúde, né? Eu fiz por uma questão de prioridade, por uma questão de saúde dele, saúde minha, Aham. É, é para É importante que você tenha essa consciência. Então, o diário emocional, ele vem muito como um suporte nisso, para você desabafar sobre toda essa culpa que você carrega, e aí você já faz o gancho. Então, descarrega, é o que a Shirley acolhe a culpa. A Shirley trouxe muito sobre o acolher a culpa. O escrever é como se você tirasse esse peso, então você transfere esse peso para o caderno. E aí você vai se sentir um pouco mais leve. E aí, logo em seguida, você coloca qual foi a intenção da sua ação. Porque eu sempre falo, principalmente quando eu atendo mãe. Nenhuma mãe, nenhuma mãe. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nem a mãe que abandona. Nenhuma mãe, ela acorda e pensa, como que eu vou ferrar com a vida do meu filho? Ela acorda, eu sei que no seu caso não é filho, mas ela acorda com a intenção de fazer o melhor, de dar o melhor dela. Se ela vai acertar, aí já é outra coisa. Mas a intenção dela é de acertar. E aí, quando eu falo assim, nenhuma mãe que abandona, ela quer o mal, é porque ela se sente tão incompetente de criar um filho que ela acha que ele sozinho vai ser melhor do que com ela. Então, ainda, por mais que a gente julgue, a intenção é boa. Então, foque sempre na sua intenção. Foquei na minha intenção, a minha intenção foi boa, por mais que talvez as consequências não tenham sido como eu gostaria. Passei a entender, eu diminuo a minha culpa quando eu olho para a minha intenção e não para a consequência das minhas decisões. Agora que eu tenho esse olhar, o que que eu vou fazer a partir disso? A partir disso, como que eu quero me sentir? Aí a escolha é sua, que entra a inteligência emocional. Ah, eu me sinto leve porque a minha intenção foi boa. Por mais difícil que tenha sido, eu fiz a melhor escolha, vai ser bom para ele. Então eu me sinto leve por isso. E aí anota, o que faz eu pensar que foi leve? Eu pensar que, apesar da dor que ele está sentindo, neste momento foi o melhor para ele. E aí você vai repetindo isso para que cada vez a culpa tenha menos espaço no seu sentir, no seu pensar, tá certo? E aí entra um pouco no que a gente vai falar na aula 2. Então, na aula 2, nós vamos pegar exercícios e práticas para vocês trocarem. Porque tem como a gente trocar. Tem uma ferramenta que chama Tríade da Inteligência Emocional, que quem aplica muito ela é o Tony Robbins, inclusive, e ele usa de PNL para isso, que é para você fazer essa troca mesmo. Percebi que eu tô com essa emoção, vou trocar. Então tem um passo a passo para você fazer essa troca. E aí na aula 2 do dia 17, a gente vai ensinar para vocês a fazer essa troca das emoções negativas pelas positivas de forma consciente e ter mais controle emocional. Então, além das aulas, a gente vai preparar todo um material de apoio. Quem não conseguir assistir as aulas ao vivo, vai ficar gravada na plataforma. Então, a gente vai subir as gravações da aula na Qify, tá? É a plataforma que a gente decidiu ouvir, olhar. A gente ainda está estudando a possibilidade de criar um grupo no WhatsApp, até para a gente poder fazer essa troca, continuar essa troca nas aulas. A gente ainda está definindo isso. E aí, o valor de investimento dessa aula, opa, dessas aulas vão ser 12 parcelas de 14,05 centavos, tá bom? Então tem esse valor de investimento. Estela, por que é tão importante eu desenvolver a minha inteligência emocional? Por que eu deveria desenvolver a minha inteligência emocional? E aí eu vou. Depois, tá, gente? Eu vou parar de compartilhar e vou continuar falando um pouquinho. Quem quiser assistir essas aulas, acompanhar com a gente, manda mensagem ou para mim ou para Shirley, tá bom? As inscrições vão ser nós duas que vamos estar fazendo no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai colocar lá o link de inscrição. Mas se vocês quiserem conversar um pouquinho, saber mais dessa aula, a gente fala depois para vocês. E por que a gente acha que é tão importante vocês desenvolverem a inteligência emocional?
Porque as pessoas que têm inteligência emocional, elas costumam a cultivar melhores relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. Porque muitas vezes nós somos motivados pelas nossas histórias, pelas nossas experiências, e isso é a raiz de todos os nossos pensamentos. Então, quando eu passo a desenvolver a minha inteligência emocional, eu passo a entender que eu entender quais são os motivos pelo qual eu tenho as minhas atitudes e também os motivos pelo qual o outro entende, tem as atitudes dele. Então, eu começo a ponderar melhor como que eu vou agir diante de cada uma das situações. A partir do momento que eu faço esse aumento de consciência que eu trouxe para vocês, eu e a Shirley, né, que nós trouxemos para vocês, quando vocês fazem esse aumento de consciência, você consegue fazer escolhas melhores sobre qual sentimento vai mobilizar vocês, qual sentimento vai fazer com que vocês ajam. Além disso, a inteligência emocional, para quem não sabe, ela é baseada em 5 pilares. Então, a gente está falando de autoconhecimento, nós vamos trabalhar autoconhecimento, consciência emocional, aliás, gestão emocional, empatia, motivação e relacionamentos interpessoais. Então, nós vamos trabalhar nesses 5 pilares aí da inteligência emocional. Para quê? Para que vocês. Aqui, quem implode? O que é implodir? Quem guarda para si? Em vez de falar o que pensa, guarda para si. Temos alguém? Temos Shirley, Ana, Tati. E tem aquelas pessoas que explodem. Que quando já aconteceu, quando vê, já soltou a bomba. Nem o explodir é legal, porque o explodir a gente larga corpos pelo chão. E nem o implodir é legal, porque o implodir a gente coloca os nossos corpos no chão. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio para não comprometer nem o outro e nem a nós mesmos. Porque é o que eu falei, se eu tenho uma raiva, se eu tenho tristeza e eu implodo, eu guardo isso para mim, eu tô me alimentando com combustível adulterado. Por isso eu preciso. Peguei ali aquele combustível, eu dou um tempo para ele já colocar ele para fora, de alguma forma. E aí a inteligência emocional faz com que a gente coloque de uma forma que depois a gente não vai se sentir culpada. Porque quem implode, deita no travesseiro e fica assim: eu devia ter falado, se eu tivesse feito. Tá com a culpa. Então, a partir do momento que eu entendi, dei um tempo, não pensa vocês, eu tenho os dois cenários. Eu tenho os dois cenários. Eu falo que antigamente, quando eu não tinha acesso a esse conhecimento, eu explodia pelo menos uma vez ao dia, tá, gente? A partir do momento que eu tive esse conhecimento, eu fui pro extremo. Eu implodia demais. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui ganhando peso, fui ficando triste, não queria me relacionar, fui me isolando. Aí eu falei, também não tá certo. Não tá certo eu sair do 880. Então vamos chegar no meio do caminho. Hoje, quando eu em casa, no meu relacionamento, principalmente com meu marido, às vezes ele faz alguma coisa, eu dou aquela implodida. Mas eu brinco que eu dou 24 horas pra implosão. Eu tenho 24 horas para arrumar a solução dentro de mim. Aí eu vou, faço todo o movimento de troca, daí eu sento com ele e aí eu exponho o meu ponto de vista, sem estourar. Estela, isso é sempre assim, essa plenitude? Óbvio que não. Mas eu posso falar que é 80-20. 80% do tempo é essa plenitude. Mas porque eu fui começando a aumentar essa minha consciência sobre mim. E é tudo isso que a gente quer trabalhar, né, Shirley? Conta um pouquinho. Eu também, eu coloco, engata a primeira e falo, aí a Shirley não fala. Ela, Gente, não, é maravilhoso te ouvir. Eu não sei o que as meninas estão achando, mas assim, é maravilhoso te ouvir, sempre. É isso, e a gente vai então trazer essas ferramentas e trazer recursos para que vocês possam ir acessando. É o que a Estela falou, né? As emoções elas não são para ser eliminadas, elas são para ser reconhecidas, e acolhidas e entendidas. Então, esse é o processo. Assim como ela falou, a gente falou do divertidamente, que na verdade, né, todas as emoções são importantes e todas elas têm que funcionar, todas elas têm um papel importante. É isso que a gente vai fazer durante essas aulas,
tá bom? Para que a gente consiga ter um dia a dia aí mais satisfatório, mais equilibrado, né? Mais harmônico, digamos assim. Perfeito, é É isso. isso. É isso mesmo. Tem alguém que queira trazer mais algum ponto, fazer alguma pergunta? Conte para nós. Por que valeu a pena esse encontro de hoje? Valeu a pena vocês reservarem. Gente, já são 9h20, misericórdia, como a gente fala. Porque valeu a pena vocês Isso. reservarem 1h20 da noite de vocês para estar aqui com a gente. Se é que valeu a pena, né? Não sei. Me contem. Pode falar. Valeu sim. Valeu, claro que valeu. Todo conhecimento é válido, né? Sim. E conforme vocês vão falando, você vai se fazendo uma autoanálise do seu dia, aí você fala, nossa, eu faço isso mesmo. Essa questão de explodir, eu também, eu já, nossa, tenho até vergonha de que eu já aprontei. Eu já explodi na frente de todo mundo, já fiz escândalo. Aí eu falo, caramba, o que que eu fiz? É. A gente vai. Caramba, o que que eu fiz? E aí, depois que você começa a ter um pouco de autoconhecimento, você começa a ter um pouco de equilíbrio, né? Aham. E parabéns, viu? Foi maravilhoso. Eu Ai, tava com a Aninha e com a Jo, corri para cá. maravilhoso. Agora Faça full eu tô time. ocupando, eu tô ocupando minha cabeça É isso. Perfeito, é isso. e estudando muito. É isso mesmo, faça isso mesmo. Ocupe a cabeça com coisas boas, Tati. Obrigada, viu, É, pela sua presença. imagina. Obrigada mesmo. Mais alguém, gente? Tô vendo aqui, as meninas estão falando que gostaram. A Evelyn trouxe que é sempre bom ouvir. Brigadão, então, meninas. Uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana, que ainda é terça, temos um feriado aí pela frente. Então, muito bom. Quero agradecer a Shirley pela parceria. Quero agradecer a Aninha, a Evelyn, Dani, Lígia, Viviane, a Tati e todas as outras meninas que tiveram. Depois a gente vai ver direitinho. Eu acho que eu vou colocar no YouTube essa aula, Shirley, e vou deixar Bom, não listada. E aí a gente compartilha o link lá no nosso grupo para que quem quiser assistir ou quiser compartilhar com alguém conhecido, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade, meninas. Obrigada. Um beijão, fiquem com beijo, gente. Deus. Até a próxima. Até.